Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu comecei com a menção dos 14 versículos do texto do Salmo 19. Nós, hoje à noite, nesta mensagem, nessa transmissão, estamos chegando à última pregação no texto do Salmo 19. Semelhante quando você, frequentando a escola, durante o ano letivo, chegava então naquele último dia de aula, uma mistura de alegria por conclusão e término daquele ano letivo e, ao mesmo tempo, tristeza por separação daquele grupo com o qual você havia convivido durante aquele tempo. Então, misto de alegria e tristeza, estamos chegando. Hoje à noite, a última mensagem do Salmo 19. Já fiz menção dos 14 versículos deste salmo. Estou usando o meu cartão para memorização, que virou um marcador de Bíblia da minha Bíblia. E nós, hoje à noite, teremos pela frente, no nosso trabalho do Salmo 19, tem 14 versos, 12 nós já trabalhamos, sobrou apenas 2 versos. Nós vamos encerrar o Salmo com algo que começamos a semana passada, falando sobre o poder da palavra de Deus, a revelação escrita do Senhor Deus. O Salmo ele começa nos seus primeiros 6 versos. O escritor humano usado por Deus, Davi, ele começa com a revelação natural, o livro da natureza, o livro sem palavras. E ele termina com o poder da palavra, das escrituras, da palavra escrita, da revelação escrita de Deus. Deu um ângulo à apresentação da revelação natural.
Um outro ângulo, a apresentação da revelação escrita do Senhor Deus. E dessa revelação escrita, das excelências, efeitos, valor, poder. No que se refere a poder, na semana passada, acentuamos o primeiro poder da palavra de Deus agindo em nossas vidas, que foi então o poder de desvendar pecados ocultos, desvendar, revelar, mostrar pecados ocultos. Uma vez que eu já fiz menção dos 14 versos, e nesse tempo você foi entrando em contato, já abrindo sintonia conosco hoje à noite, eu vou agora ao momento da oração e então iremos, na sequência, falarmos de dois outros poderes da palavra de Deus, acentuados, destacados, mostrados no texto por Davi, o salmista. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, graças te damos nesse momento da última apresentação na mensagem do texto do Salmo 19. Buscamos a tua direção hoje à noite, a tua obra, sobre mim na apresentação da mensagem, como com cada pessoa no seu lar, ou onde quer que estejam, e tenha a oportunidade, o privilégio de, em contato conosco, sendo ouvintes da palavra do Senhor, uma obra do Senhor acontecendo na atuação do Santo Espírito em cada coração, em cada vida. Ó Deus, os entregamos para a direção e obra do Santo Espírito, crendo na provisão, na condição, na obra que vem do Senhor. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que já está em contato conosco, nos acompanhando nesse momento da pregação da palavra do Senhor Deus. Como eu mencionei, a última mensagem, eu destaquei na semana passada a palavra revelando, desvendando pecados ocultos. Tratamos sobre isto. E hoje à noite, a palavra de Deus, além de desvendar, de revelar, de mostrar pecados ocultos, Davi traz em consideração no versículo 13. É interessante as palavras do verso 13, ele termina a sentença do verso 12 com a expressão absolve-me dos que me são ocultos, quando ele pergunta no verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. No verso 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Também da soberba guarda o teu servo. A palavra de Deus, além de desvendar pecados ocultos, que nós trabalhamos essa ideia semana passada, ela revela o nosso orgulho. Ela revela o nosso orgulho. Nesse verso 13, por sinal, nós temos aqui uma oração. Também, aliás, começando o verso 13, é uma oração de Davi. O verso 12 também poderíamos assim considerar. Ele está orando aqui. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Nós temos aqui uma oração séria. Davi está aqui com toda a seriedade do seu coração, da sua vida. É uma oração séria.
Mas, ao mesmo tempo, além de ser uma oração séria, é também uma oração humilde. E essa oração séria, essa oração humilde, Davi, ela tem algo a nos ensinar. Que os servos de Deus podem cometer o pior dos pecados. Meu amado, a menos que sejamos impedidos pela graça e por isso devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação, para não cairmos em tentação, a menos que façamos isso. Só a graça de Deus para nos impedir de cometermos o pecado, pior dos pecados. Considere comigo o seguinte fato. Existe no melhor de todos os homens, de todas as pessoas, uma tendência natural para o pecado. E precisamos ser detidos. Aqui seria o exemplo daquela rédea que coloca no cavalo animal, sabe? Assim como o cavalo precisa de uma rédea, a ideia seria que precisaríamos de algo para nos deter ou então iríamos nos precipitar no erro. Ou sermos detidos por uma rédea como o cavalo usa, ou nos precipitaremos no erro. Os pecados intencionais nós praticamos com a intenção, temos a intenção de praticar e aquilo é pecado, são particularmente perigosos. Mas veja bem, o que eu quero chegar com você hoje à noite é uma compreensão nesse momento na palavra do Senhor. Todos os pecados são graves, mas alguns são mais graves que outros. É verdade que todo pecado carrega em si o veneno da rebelião, está cheio de traiçoeira, rejeição de Deus. É verdade, sim. Porém, há certos pecados que demonstram um desenvolvimento maior do espírito central da rebeldia. Estampam nas suas faces aquele orgulho insolente, petulante, malcriado, afrontoso, que afronta, que insulta a soberania do Altíssimo. O que eu quero dizer para você, te levar a entender, com tudo isso que eu disse até agora, é que a soberba do presente texto é o pior dos pecados. Ela lidera a lista das iniquidades. Soberba ou orgulho é o pior dos pecados. E aqui no texto Davi diz assim, também da soberba guarda o teu servo. Davi está ansioso para jamais deixar-se dominar pelo pecado da soberba ou pelo pecado do orgulho. Ele estremece com o pensamento de um pecado arrogante. E o pecado secreto é um trampolim para o pecado da soberba ou do orgulho. Agora, onde é que entra nessa história o poder da palavra de Deus? Nós dissemos que a palavra de Deus tem o poder de revelar, de mostrar o orgulho. Onde entra o poder da palavra aqui, nesse momento, para a nossa compreensão? A palavra, meu amado, o propósito dela, o poder dela é nos tornar humildes. Ou seja, a palavra nos coloca no nosso devido lugar. Só quem é confrontado pela palavra reconhece a necessidade de ser liberto da soberba. A palavra de Deus trabalha na nossa vida,
faz essa obra levando-nos ao reconhecimento do pecado da soberba. O maior santo é aquele que tem maior convicção de pecado. Quanto mais formos confrontados pela palavra de Deus, tanto mais iremos perceber: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo chegou ao ponto de dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E aí entra a palavra de Deus, a palavra que nos torna humildes. E você tem visto, nos dias em que nós vivemos, como que essa questão da soberba, da arrogância, do orgulho, tem sido algo muito comentado nos nossos dias, com pessoas humilhando outras, levando-as a situações de humilhação. 2 casos ocorridos recentemente no Brasil chamou a atenção da opinião pública de uma maneira muito forte, muito criteriosa, que as atitudes das pessoas arrogantes e orgulhosas diante como aquele desembargador, quando confrontado por não estar usando máscara, ofendeu as autoridades, os policiais que o interpelaram, como aquilo chamou a atenção da opinião pública. A palavra de Deus, ela entra como um raio-x e ela revela o nosso orgulho. Todos nós temos uma tendência para esse, chamaremos de pior dos pecados. Temos uma tendência para isso. E seremos confrontados com a palavra de Deus. A palavra de Deus como raio-x, revelando o nosso orgulho. Sabe aquele prumo que o pedreiro usa, que o construtor usa para colocar em ordem a parede que está sendo levantada, a construção que está sendo feita? Aquele prumo faz com que a parede fique certa, alinhada. Então a palavra como um prumo vai corrigir o nosso caráter, como luz apontando os nossos erros, e como martelo esmiuçando a dureza do nosso coração. Nós temos um coração duro, a palavra entra como martelo fazendo essa obra. Ela atinge como espada, penetra a nossa alma. A Bíblia diz que ela penetra como espada de 2 gumes até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É a palavra que gera em nós o desejo de sermos santos como Deus é santo. A palavra de Deus, o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E é essa palavra que gera em nós o desejo de sermos santos como Deus é santo. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a palavra de Deus, o poder dessa palavra, para trabalhar a humildade em nossas vidas. Puxa, eu coloquei essa peça aqui para esquentar e está esquentando bastante. Analise a sua vida como salmista, como Davi. Nós, dia após dia, temos que aprender essa questão da humildade. E a palavra, esse nosso contato com a palavra. Mas não é apenas lendo, meditando. O maior peso é a questão de obedecermos, de acatarmos essa palavra no nosso coração. E para isso, eu e você, nós necessitamos orar como Davi. Também da soberba. Guarda o teu servo. Nós precisamos orar como Davi, clamar como Davi. Porque muitas vezes
Nós gostaríamos de, como alguns até procedem. Aliás, teve outro caso também de uma jovem, né, na arrogância do seu ser, ofendendo e dizendo que era filha de juiz e coisa e tal. Ou como aquele homem que chegou no aeroporto e conversando com a assistente, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem está falando com você? Uma coisa assim, títulos, posses, bens. Tem pessoas que, porque são abastadas, porque têm uma formação tal, se considera melhor do que outras pessoas. Essa questão da soberba. E é incrível que a soberba não tem distinção de raça, de classe social. É algo que atinge todas as pessoas, das mais paupérrimas às mais abastadas. Todos nós. Esse pecado é um pecado universal, como todos os pecados o são. Atingiu a humanidade inteira. Entrou no mundo quando o primeiro homem, Adão, pecou e encabeçou a raça humana. Todos nós padecemos, temos problema com a soberba. E Davi diz também da soberba: guarda o teu servo. Que na obra do Santo Espírito, no poder da palavra, possamos receber essa ação do Senhor Deus nas nossas vidas, sermos guardados da soberba e que ela de maneira alguma venha nos dominar, que possamos estar na direção de sermos praticantes da palavra ao ponto de ficarmos livres de grande transgressão. Então a palavra desvenda pecados ocultos, revela, mostra em segundo lugar o nosso orgulho. A palavra traz essa convicção ao nosso coração de uma obra, né, do Senhor Deus, de nos colocar, de sermos colocados no nosso devido lugar. E agora chegamos no verso 14, onde o salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui nós temos também uma oração. Não o versículo 13, não apenas o versículo 13 é uma oração, mas o verso 14 também. É uma oração bela, uma oração espiritual, que é quase comumente usada na adoração cristã como a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Aqui é: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Há casos, por exemplo, de pregadores que, quando vão pregar, começam dizendo essas palavras para que tudo aquilo que eles vão apresentar sejam agradáveis ao Senhor Deus. As palavras dos lábios. Você imaginou se ficássemos, na verdade, as palavras dos lábios e o meditar do coração? As palavras dos lábios, sem o meditar do coração, seria mais ou menos como uma concha sem a ostra. Já imaginou a concha sem a ostra? Ela não é nada. O meditar do coração, aliás, as palavras dos lábios sem o meditar do coração, seria parecido com uma concha sem a ostra. A concha sem a ostra não é nada. As duas juntas seriam, e são, na verdade, inúteis, a menos que sejam agradáveis. As palavras dos lábios e o meditar do coração têm que ser agradáveis ao Senhor. Ainda que sejam aceitas pelos homens, não passarão de vaidade se não forem agradáveis ao Senhor. Elas precisam ser aceitas na presença do Senhor. Sabe, amado, na oração, nós precisamos ver Jeová como a rocha que nos torna fortes
e o Redentor que nos salva. Ou então, não estaremos orando como deveríamos. É preciso que demonstremos o nosso interesse pessoal usando a palavra, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Redentor, nosso parente mais próximo, bendito Redentor. Interessante que dá um fechamento bendito no término do Salmo. Como eu disse semana passada, o poema começa com o céu. Os céus proclamam a glória de Deus. E o poema termina com aquele cuja glória enche o céu. Não apenas enche o céu e a terra também. A glória de Deus enche o céu e a terra. Bendito resgatador, permite-nos agora meditar de maneira aceitável em teu sublime amor e ternura. Nós temos um bendito resgatador. O interessante é que nesse ponto aqui, Davi agora deseja Davi quer agora que os seus desejos, suas motivações, seus sentimentos, sua vida íntima seja algo agradável, algo bonito aos olhos de Deus. Ele quer coerência, quer transparência, quer viver na luz. Ele quer fazer algo que o governador, na prática física, né, nossa agora, ele quer tirar as máscaras. Quando a gente fala em tirar máscaras, hoje, devido à pandemia, essa necessidade é algo cobrado, exigido de cada pessoa, usar máscaras. Você já percebeu quando você vê alguém usando máscara? Não dá para ter uma noção exata de como é o rosto daquela pessoa? Porque a máscara tampa parte, né? Tampa. Eu não estou nem com máscara aqui agora, né? As minhas estão secando depois da lavagem. Mas Davi tira as máscaras. Deus requer a verdade no íntimo. Davi quer que seus pensamentos e palavras sejam não apenas aprovados pelos homens, mas agradáveis a Deus. Aqui é a ideia de algo agradável ao Senhor. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Davi não busca a aprovação dos homens, não busca a aprovação popular, nem aplausos humanos. Ele não quer popularidade. Ele quer agradar a Deus. É o alvo dele, agradar a Deus. Agora, percebe você o seguinte. Olha o poder da palavra de Deus neste tocante. Ela traz para nós desejos elevados. A palavra de Deus gera em nós desejos elevados. À medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, a nossa vida íntima vai sendo transformada. Então, à medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, a nossa vida lá no íntimo, lá no profundo do nosso ser, naquele lugar que ninguém tem condições de enxergar a não ser Deus, vai sendo transformado. O caráter vai sendo corrigido. O nosso temperamento vai sendo controlado pelo Espírito, à medida em que a palavra vai enchendo o nosso coração. Então a palavra tem esse poder de gerar, de criar em nós
desejos elevados. O interessante é que à medida que a palavra vai transformando a nossa vida, as virtudes de Cristo, ou seja, o poder de Cristo, o fruto do Espírito, vão se manifestando em nosso viver. O que acontece quando estamos cheios da palavra? Não poderemos estar cheios de pecado e muito menos cheios de nós mesmos. E a coisa interessante é que quando estamos cheios da palavra, a própria Bíblia, a própria palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se dentro de nós habitar a palavra, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus. Por isso que o salmista diz: as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. À medida que se dentro de nós habitar a palavra, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus, então nossa língua será remédio e uma fonte de vida. Eu estou procurando um versículo aqui para me ler para você. Deixe-me encontrá-lo. Eu gosto tanto desse texto. Espero encontrá-lo na leitura para você hoje à noite. Olha lá o texto. A palavra de Cristo, Colossenses 3:15. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, Salmo 19, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando, verso 17, quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a nossa língua vai ser remédio e fonte de vida. A palavra de Deus enchendo-nos, sendo saturados pela palavra do Senhor. E agora nós chegamos naquele momento de conclusão. Conclusão. Davi termina o Salmo no verso 14. E ele termina o Salmo, as palavras finais deste Salmo é: Senhor, rocha minha e Redentor meu. Davi termina o Salmo dizendo que a palavra o levou a conhecer Deus como seu refúgio, ou seja, rocha, como a sua rocha, e também como Salvador ou Redentor. Ele termina o Salmo dizendo que a palavra o levou a conhecer Deus como rocha, como refúgio e como Salvador. Agora, o interessante é que Davi não buscou a palavra por mera curiosidade. Ele viu algo além da mera letra. O propósito de Davi, que também deve ser o nosso propósito, ao nos atentarmos para a palavra de Deus, é conhecer o Senhor da palavra. Davi conheceu o Senhor da palavra. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Este
esta palavra do Senhor Deus, o livro, as Sagradas Escrituras, é a palavra inspirada do Senhor Deus, que leva-nos ao conhecimento de Deus. Conhecer Deus como Ele quer ser conhecido. Deus não brinca de pique, de esconde-esconde. Ele é um Deus que se revela, que se mostra, que se torna conhecido. Então ele conheceu o Senhor da palavra. Ele não apenas encontrou conhecimento e luz para a sua mente, mas também, ou sobretudo, salvação para a sua alma. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Lindo as últimas palavras, encerrando o salmo, quando ele, iniciando a apresentação do salmo, a exposição do salmo, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, dos seus aposentos, ou tálamo, a outra versão que fala tálamo, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Deixa eu ver, até aí eu vou falar certinho sem precisar de ajuda. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são justos e todos são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Graças a Deus por esse privilégio que nós temos, por essa oportunidade. Mas uma pergunta eu tenho a fazer para você neste momento. Davi, servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, viveu para cumprir o propósito do Senhor. Deus o usou para entregar este poema, este magnífico, expressivo poema ao mestre de canto para o uso dos adoradores naquela época. Este salmo tem chegado ao nosso conhecimento. Nós temos falado do poder da palavra de Deus, dos efeitos da palavra, do valor da palavra, das excelências da palavra como lei, como palavra fiel, como palavra reta, como palavra pura, como palavra eterna. Temos trabalhado esses fatos da palavra do Senhor Deus. E é a mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho, que leva pecadores ao conhecimento de que, como pecadores mortos em delitos e pecados, precisam de um Salvador. E a palavra fala desse Redentor, desse Salvador, o Senhor Jesus, que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele morreu, ele tomou sobre si os nossos pecados. E por isso, neste poder da palavra,
O evangelho é a dinamite, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por isso, hoje à noite, como está a sua vida, como está o seu viver? Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, em Filipenses 1:21. Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, será que nós estamos prontos, preparados para este encontro com o Senhor nos ares? E participaríamos então vivos do arrebatamento? Ou então você pode dar o seu último suspiro nesta noite? Aliás, morte é um assunto do dia a dia, em grande escala. Estão morrendo pessoas, já saiu do varejo por atacado, a quantidade é grande de pessoas partindo para a eternidade. Basta você pegar, os números são impressionantes. As duas palavras mais destacadas nos noticiários hoje em dia é absolutamente. Brasil passou de 106 mil mortos. Ou então, impressionante o número de mortos, impressionante essa epidemia que ela está causando. Há uma questão de preparação. Precisamos estar preparados. Precisamos deixar a palavra de Deus ser como ela é, poderosa. Precisamos entregar ao agir da palavra do Senhor na nossa vida. A palavra é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra, ela age no profundo do nosso ser, da nossa alma. Eu vou orar nesse momento. Eu vou orar por você que tem se aproximado da palavra de Deus, por você que carece de uma obra da palavra na sua vida e por você que já está em Cristo. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você está experimentando o poder da palavra de uma maneira incrível na sua vida, no seu viver. Nosso Deus e Pai Celestial, ó Deus bendito, sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre o propósito do Senhor. Quero orar nesse momento pelos nossos amados. Nós trabalhamos um pouco a didática desse texto, expondo a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a compreensão de que precisamos e que este texto do Salmo 19 possamos meditar nele e colocá-lo em prática na nossa vida. Eu oro nesse momento por amados que estão reconhecendo que a natureza pecaminosa que nós temos é algo terrível em nossas vidas. E a Bíblia diz que o pecado é excessivamente maligno. Em nenhum instante sequer pode ser encontrado praticando ou fazendo o bem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nossas vidas recebamos de uma maneira tão intensa, precisa, essa obra do Senhor, essa obra da palavra, que traz convicção ao nosso coração e leva-nos a reconhecer a obra do Deus bendito, a pessoa do Senhor Jesus, que possamos dizer como Davi: Senhor, rocha minha e redentor meu. Ó Deus, clamamos pelo nosso país, pela obra do conhecimento de Cristo Jesus, pela nossa necessidade de pregarmos, testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, estar prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Em nome de Jesus, nesse momento eu oro com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Nós estaremos na próxima semana, se Deus me der a condição. Eu quero estar, antes de iniciarmos o Salmo 23, eu quero estar pregando sobre um advérbio de tempo. Hoje, quero pregar sobre hoje. O hoje nas nossas vidas, no nosso viver de cada dia. Tá? Eu quero desejar que tenhamos uma boa semana, uma semana abençoada pelo Senhor Deus, e, querendo Deus, no próximo domingo nos encontraremos novamente. Amém.